Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Expedições em busca de artefatos bíblicos, explorações ao mundo subterrâneo, uma expedição à Atlântida, armas capazes de voltar no tempo e até mesmo uma vinda à floresta amazônica. Essas são apenas algumas das várias empreitadas que os nazistas empreenderam durante a Segunda Guerra, sempre motivados por esoterismo e pseudociências. São vários os motivos que justificam o envolvimento dos nazistas nessas crenças, sempre buscando por motivos para consolidar o poder do Terceiro Reich e justificar a sua visão de mundo. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns desses segredos antigos que levaram o exército de Hitler a cruzar o mundo atrás de mitos e crenças. E mais, por que eles fizeram isso? Alguns membros do alto escalão nazista acreditavam que se eles tivessem em mãos alguns artefatos místicos, eles teriam acesso a poderes sobrenaturais, ou até mesmo a um conhecimento super avançado. Heinrich Himmler, um dos principais líderes nazistas, acreditava fielmente nisso, tendo financiado expedições para encontrar essas supostas relíquias com poderes ocultos, sempre visando um poder que os ajudasse a vencer a guerra. Dentre essas buscas, uma delas inspirou um famoso filme dos anos 80, A Busca pelo Santo Graal. O Santo Graal é um lendário cálice que teria sido utilizado por Jesus Cristo durante a última ceia e que sempre serviu de fascínio para as várias culturas ao longo dos anos. Era especulado, inclusive, que ele traria poderes mágicos para quem o tivesse em mãos, como, por exemplo, a imortalidade. Durante o reinado do Terceiro Reich, os nazistas adquiriram uma obsessão com esse artefato, acreditando que ele iria lhes conferir poderes místicos, ajudando a fortalecer a sua ideologia. Himmler era profundamente interessado no ocultismo, acreditando fielmente que artefatos como o Santo Graal poderiam trazer poderes sobrenaturais a eles. Para lhe ajudar na caça a esse artefato, ele recrutou o arqueólogo e escritor Otto Hahn, qual serviu de inspiração para a criação do personagem Indiana Jones. Otto sempre foi fascinado com a figura do Santo Graal, realizando diversas pesquisas sérias sobre ele. Um dos seus livros lançados, A Cruzada contra o Graal, acabou chamando a atenção de Himmler, que concordou em financiar as expedições em busca do artefato. Otto não era adepto do regime nazista, muito pelo contrário, além de ser abertamente homossexual. Ele também participava de reuniões antinazistas, o que o colocava numa posição bem perigosa no governo. Ele próprio alegava que somente aceitou o dinheiro, pois realmente precisava dele, além de ser o único modo de continuar as suas buscas. Enquanto Himmler fazia vista grossa, contanto que ele cumprisse o que lhe fosse ordenado. Foram realizadas expedições ao sul da França, no castelo de Montségur, e na Espanha, no mosteiro de Montserrat, lugares nos quais eles acreditavam haver segredos sobre o cálice. Com a ajuda do regime nazista, ele publicou seu segundo livro chamado A Corte de Lúcifer, obra essa que foi muito bem recebida por Himmler. No entanto, conforme o tempo passava e as buscas pelo Graal se mostravam infrutíferas, os líderes nazistas começaram a perder a paciência com o arqueólogo. Em 1937, como castigo por suas falhas, Otto Hahn foi enviado a um campo de concentração para atuar como guarda. Relatos dizem que ele ficou extremamente perturbado com as atrocidades que presenciou, fazendo com que ele renunciasse ao Partido Nazista, algo que praticamente era impossível na época. Após isso, pouco se sabe o que teria acontecido com ele, até 1939, quando o seu corpo foi encontrado congelado numa montanha próxima à Áustria, em condições misteriosas. Outro importante artefato que também chamou a atenção dos nazistas e do próprio Hitler foi a Lança do Destino, também conhecida como Lança Sagrada ou Lança de Longino. Essa é a arma que, conforme dita a tradição, foi utilizada pelo soldado romano Longinus para perfurar Jesus durante a sua crucificação. Por se tratar de uma relíquia sagrada, durante os séculos, diversos líderes acreditavam que quem tivesse a lança em mãos ganharia incríveis poderes. Hitler foi um dos que acreditou nisso e fez grandes esforços para encontrá-la.
É muito interessante essa inclinação humana para o sagrado, para o esotérico, de acreditar poderes sobrenaturais para pessoas, coisas e lugares, né? Bem, mas, conforme a lenda, aquele que tivesse a lança em mãos seria capaz de dominar o mundo. Porém, caso um dia ele a perdesse, cairia num profundo abismo. Supostamente, o imperador Constantino de Roma teria tido a lança em mãos e atribuiu muitas de suas vitórias a ela. Já o imperador Carlos Magno foi outro que também teve a lança em mãos e venceu incontáveis batalhas por causa dela. Em 1912, a lança passou a ser exibida no Museu de Hofburg, em Viena, e foi quando o jovem Adolf Hitler a viu pela primeira vez, dando início à sua obsessão pelo item. Algumas fontes dizem que, após contemplar a lança, Hitler teria dito: "Eu fiquei lá, tranquilo, olhando fixamente para aquela lança por vários minutos, esquecendo de tudo à minha volta. Ela parecia conter algo oculto no seu interior. Parecia que eu sentia, eu sabia intimamente e não podia trazer à consciência. Eu sentia ainda como se eu mesmo a tivesse segurado antes, em algum século passado da história. Que eu mesmo, uma vez, a tivesse clamado como meu talismã de poder e segurasse o destino do mundo em minhas mãos." Em 1938, após ser alçado ao poder máximo da Alemanha, Hitler anexou a Áustria e ordenou que a lança do destino fosse enviada à sua posse. O artefato foi transferido para Viena, cidade considerada como o coração do Terceiro Reich. Aqui cabe uma explicação. A história da Alemanha como Estado-nação é conhecida como Reich, que significa império, e é geralmente dividida em 3 períodos. O primeiro Reich foi o Sacro Império Romano Germânico, de 800 a 1806. O segundo foi o Império Alemão, de 1871 a 1918, e o terceiro, a Alemanha nazista, em 1933 a 1945. Ela permaneceu lá até o final da Segunda Guerra, quando, no dia 30 de abril de 1945, o exército americano invadiu o local e resgatou a lança. Curiosamente, segundo consta nos registros, Hitler teria atentado contra a própria vida no mesmo dia em que a lança foi recuperada, o que apenas contribuiu para aumentar o misticismo sobre ela. Após isso, os Estados Unidos tiveram a lança em sua posse, até a devolução ao Museu de Hofburg. Mas há quem relacione esse evento ao crescimento da potência militar americana. É a superstição seguindo seu curso. Diversos grupos ao redor do mundo contestam a veracidade da lança que se encontra no Museu de Hofburg, cada um alegando posse da verdadeira lança do destino. Um dos principais motivos nessas buscas nazistas estava em construir o mito da raça ariana. Bom, todo evento requer a sua mitologia, claro. Eles então precisavam, de algum modo, encontrar justificativas para sua linhagem pura, explorando qualquer esoterismo que os ajudasse nesse objetivo. O Departamento para Estudo da Herança Ancestral, conhecido como Ahnenerbe, foi criado com o intuito de encontrar evidências para sustentar essas teorias. A missão era descobrir a fonte de origem da raça ariana. Essa ambição por algo que justificasse suas crenças ideológicas e raciais os levou a uma busca pela Atlântida. Atlântida, que é o suposto continente perdido, submerso nos mares, era vista pelos nazistas como uma justificativa para a sua raça superior, sendo um local habitado apenas por pessoas bonitas, de cabelos claros e olhos azuis. Alguns atlantes eram sábios, outros grandes guerreiros, e havia aqueles que eram ambos ao mesmo tempo. Conforme acreditava-se, mesmo após a destruição de Atlantis, alguns atlantes puderam se salvar e se estabelecer na região do Himalaia, justamente onde uma expedição nazista foi realizada em 1935. Os alemães ficaram na região até 1939, quando a eclosão da Segunda Guerra fez com que eles retornassem à Alemanha. Ao todo, eles estudaram os crânios e mediram as características de mais de 300 tibetanos,
chegando à conclusão de que não havia nada para ser concluído. Eles nunca foram capazes de encontrar evidências sobre a existência de Atlântida. Mais do que isso, ainda não está claro se os nazistas realmente acreditavam nessa teoria ou se somente a utilizavam como um pretexto para justificar as suas próprias ações. Hitler espalhou vários arqueólogos e estudiosos pelo mundo com a missão de encontrar as origens da raça ariana. Porém, a teoria só seria aceita se a origem condizesse com o que eles desejavam. Heinrich Hack, professor da Universidade de Reading, na Inglaterra, chegou a dizer: é difícil saber até que ponto o ditador acreditava mesmo nisso, ou se a mitologia de Atlântida e da raça ariana eram apenas um pretexto para dominar o mundo e exterminar outros povos. As buscas nazistas não se limitaram ao Tibete. Eles também realizaram expedições misteriosas pelo mundo. Uma delas ficou conhecida como Base 211, a base secreta que eles instalaram na Antártica. Entre 1938 e 1939, o oficial alemão Alfred Richter realizou uma expedição à Antártica. Oficialmente, o objetivo da exploração era caçar baleias, de modo que eles pudessem aumentar a produção de óleo na Alemanha. Porém, extraoficialmente, a Antártica era mais uma das tentativas dos nazistas de encontrarem um caminho até a terra perdida de Atlântida. Na expedição, os nazistas reivindicaram a Terra da Rainha Maud, uma área de aproximadamente 6 km² na Antártica, rebatizando-a como Neuschwabenland, ou a Nova Suábia, que era uma região histórica responsável pela formação da Alemanha. Uma das citações sobre o ocorrido vem do almirante alemão Karl Donitz, que disse: a frota de submarino alemão se orgulha de ter construído para o Führer, em outra parte do mundo, um Shangri-La em terra, uma inexpugnável, invencível fortaleza. Em tempo, Shangri-La é um termo criado pelo autor inglês James Hilton no seu romance Horizonte Perdido, de 1933, e significa uma utopia, um lugar paradisíaco de beleza e tranquilidade. Mas apesar das declarações do almirante, há uma falta de provas sobre a veracidade de uma base nazista na Antártica, o que faz com que muitos se perguntem se tal fato realmente ocorreu ou se não passa apenas de especulações. Para alimentar ainda mais os teóricos da conspiração, entre 1946 e 47, os Estados Unidos realizaram uma missão na Antártica, conhecida como Operação High Jump. O objetivo dessa operação, conforme as autoridades norte-americanas, era realizar o mapeamento da região, além de servir como um treinamento para os envolvidos e também um teste para os equipamentos utilizados. Bem, muitos contestam que um destacamento de 13 navios, um porta-aviões, um submarino, 2 destroyers e 4.700 soldados seria um número absurdamente alto apenas para realizar testes, né? Convenhamos. Há quem sustente a teoria de que o verdadeiro objetivo dos norte-americanos no local era encontrar e neutralizar quaisquer bases na Antártica, bem como qualquer nazista que tivesse escapado da Alemanha e estivesse se escondendo por lá. Atualmente, a região de Nova Suábia, localizada na Terra da Rainha Maud, está sob jurisdição do Tratado da Antártica, o qual proíbe que qualquer um reivindique ou realize atividades militares no continente. O regime nazista rejeitava a ciência tradicional sempre que ela contrariava a sua ideologia. Em seu lugar, eles promoviam teorias pseudocientíficas, como a prática da craniometria realizada no Tibete, que consistiam na medição do crânio e da face para provar a superioridade ariana. O termo ariano, você deve estar curioso, era utilizado na Índia antiga para se referir à nobreza e foi incorporado à ideologia nazista. Vários membros do alto escalão possuíam interesse em teorias esotéricas e pseudocientíficas, entre elas a hipótese da Terra Oca. Essa teoria é antiga, porém foi em 1686 que ela ganhou mais forças, através do astrônomo inglês Edmund Halley. Ele afirmava que, devido a variações no campo magnético da Terra,
Havia a possibilidade do seu interior ser oco, contendo inúmeros mistérios ali, prontos para serem explorados. A organização Ahnenerbe foi novamente responsável por investigar essa teoria, que postulava a existência de espaços habitáveis no interior do planeta, até mesmo abrigando civilizações com tecnologia avançada. Novamente, os nazistas estavam interessados em encontrar vestígios de civilizações antigas, as quais pudessem explicar a origem da raça ariana. A crença de que existiam civilizações avançadas no centro da Terra levava a especulações de que a tecnologia deles poderia ser utilizada para fins militares. Além disso, algumas fontes citam teorias de que eles tramaram utilizar as cavernas subterrâneas dentro da Terra Oca como locais estratégicos para instalarem mísseis, bases militares secretas, especialmente em regiões polares. Atualmente, não há evidências concretas de que os nazistas tenham realmente empreendido uma busca por passagens ao centro da Terra. A própria teoria da Terra Oca é amplamente rechaçada pela comunidade científica, que a considera apenas como pseudociência. Ainda assim, os que acreditam nela costumam relacioná-la com explorações nazistas feitas na Antártica, sendo que até hoje não está muito claro quais eram as pretensões deles naquela região. No total, o Ahnenerbe realizou 18 grandes expedições. Os arqueólogos nazistas escavaram o norte da Alemanha, estudaram inscrições rupestres na Suécia, investigaram ruínas no Iraque, analisaram crânios no Tibete e chegaram a ir até mesmo à Antártica. Eles nunca encontraram nada do que procuravam. Nenhum sinal sobre a suposta superioridade ariana. Contudo, pouco importava, pois, conforme diz a arqueóloga Bettina Arnold, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, a pergunta não é o que os arqueólogos buscavam, mas o que o regime queria que fosse encontrado. Só interessava aquilo que pudesse ser útil para Hitler, ainda que as descobertas tivessem que ser forjadas. Dentre todas as explorações que os nazistas fizeram durante o período da Segunda Guerra, uma delas aconteceu bem perto de nós, em plena floresta amazônica. Dentre 1935 e 37, o zoólogo e documentarista alemão Otto Schuss Kampf-Henkel liderou uma expedição à Amazônia, na região do Rio Jari, com fundos do governo brasileiro e regime nazista. A missão tinha como principal objetivo estudar a fauna e flora local, além de estudar as condições geográficas e climáticas da região. Ao todo foram 17 meses de exploração, nos quais Schuss Kampf-Henkel coletou 1.500 amostras de animais, 1.200 objetos dos povos originários Aparai, Waiani e Wajampi, além de ter produzido mais de 2.500 fotografias. A expedição lhe trouxe fama e em 1938 ele lançou o filme Mistérios da Floresta Infernal. O seu filme, bem como todo o seu trabalho, contribuiu para a popularização da Amazônia durante o Terceiro Reich. Apesar do caráter científico, existem indícios de que o regime nazista tivesse interesses estratégicos na região amazônica. Documentos revelam que Schuss Kampf-Henkel teria proposto ao alto escalão nazista um plano chamado de Projeto Guiana. A pretensão dele era estabelecer uma colônia alemã na Amazônia, se aproveitando da vasta extensão territorial e da baixa densidade populacional. O objetivo principal do Projeto Guiana era criar uma base para operações nazistas na América do Sul, de modo que eles pudessem utilizar os recursos naturais da nossa região. No ano em que o filme foi lançado, o governo Vargas rompeu com a Alemanha, extinguindo o Partido Nazista do Brasil e até mesmo proibindo o ensino de alemão nas escolas. Ou seja, em termos políticos, a expedição foi um fracasso, já que não conseguiu cumprir o seu objetivo de aproximar os dois países. Até mesmo em termos científicos, ela também é considerada um fracasso, tendo em vista que, mesmo com a alta quantidade de material coletado, nenhuma descoberta significativa foi realizada. Schuss Kampf-Henkel não analisou as amostras que coletou, nem nunca escreveu
qualquer artigo científico sobre os 17 meses que passou na Amazônia brasileira. A única pessoa que realmente se beneficiou da excursão foi ele próprio, que após produzir o seu filme, viu a sua popularidade aumentar consideravelmente no regime nazista, tornando-o um consultor de assuntos ligados à Amazônia. A única herança dos nazistas na Amazônia é uma grande cruz marcada por uma suástica, aquela cruz adotada como ícone nazista, indicando o local em que Joseph Greiner, o teuto brasileiro que participou da expedição, foi enterrado em 1936. Já nos estágios finais da Segunda Guerra, os nazistas investiram pesado nas Wunderwaffe, as chamadas armas milagrosas. Essas armas tinham o objetivo de virar o rumo da guerra em seu favor. Apesar de algumas inovações tecnológicas terem sido alcançadas nesse período, a maioria veio tarde demais, quando a Alemanha já não possuía mais recursos e nem mesmo mão de obra para continuar lutando. Não havia mais jeito deles vencerem. Contudo, uma dessas armas milagrosas, conhecida como Die Glock, o sino nazista, era um experimento super secreto, que, conforme teorias conspiratórias, teria envolvido desde antigravidade até viagens no tempo. Que viagem! Se tivesse sido realizada a tempo, talvez tudo poderia ter sido diferente. Esse dispositivo é um dos projetos mais misteriosos envolvendo a Alemanha nazista, envolto em teorias da conspiração e especulações de tecnologia avançada. Supostamente, o sino nazista era um dispositivo metálico no formato de um sino, claro, medindo 2,7 metros de altura por 1,5 de diâmetro, contendo um núcleo de Xenon 525, um líquido parecido com mercúrio, mas de coloração violeta e que até hoje ninguém sabe explicar o que realmente era. O projeto, conduzido pelas ordens de Himmler, foi realizado em instalações subterrâneas nos túneis da Polônia. Mas o que especificamente eles tentavam alcançar com esses experimentos? Bem, alguns acreditam que eles buscavam uma tecnologia de propulsão que fosse revolucionária, envolvendo antigravidade e capaz de criar aeronaves similares a naves espaciais. Há também especulações de que o sino nazista poderia manipular o tempo e o espaço, inspirando-se nas teorias do físico Nikola Tesla. Relatos dos cientistas envolvidos nesse projeto contêm reclamações de efeitos como desorientação temporal e até mesmo danos celulares. Por fim, alguns pesquisadores apostam que o Die Glock era, na verdade, uma tentativa nazista de criar uma nova forma de energia baseada em fusão nuclear. Tudo isso para desenvolver uma superarma. É importante ressaltarmos que não existem registros oficiais sobre o Die Glock, apenas relatos de pesquisadores e cientistas do período. Entretanto, os que acreditam na existência desses experimentos alegam que o projeto foi sumariamente destruído pelos próprios nazistas pouco antes dos aliados chegarem. Há também quem acredite que a tecnologia, na verdade, foi capturada pelos Estados Unidos, sendo utilizada no desenvolvimento de projetos secretos durante a Guerra Fria. Com relação aos cientistas que trabalharam no projeto, todos eles desapareceram sob condições misteriosas logo após o fim da guerra. A obsessão dos nazistas pelo esoterismo e pseudociências fez com que eles investigassem quaisquer mitos que ajudassem a comprovar a sua superioridade. Quando a resposta não lhes agradava ou não correspondia ao que eles desejavam, eles simplesmente a mudavam para que correspondessem à sua narrativa. Até hoje, muitas dessas incursões estão envoltas em grande mistério, sendo que, na maioria delas, nós provavelmente nunca entenderemos quais eram as suas verdadeiras pretensões e quão perto eles realmente chegaram do que queriam. Até porque tudo que envolve esoterismo é cercado de muita mistificação. E quanto a você? Acredita que eles realmente chegaram perto de desvendar um desses mistérios ou, no final das contas, foi tudo em vão? Deixe nos comentários o que você acha sobre isso, o que você achou do tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê
num próximo vídeo.